Boa tarde, tudo bem, cursistas? Meu nome é Cristiane, eu sou a professora Cristiane. Hoje eu vou estar com vocês trabalhando a oficina literatura, na verdade é a literatura afro-brasileira, né? Então os objetivos é fazer com que vocês compreendam um pouco as diferenças e igualmente a metodologia para se apresentar essa literatura. Eu sou formada em letras, português e espanhol. Em 2003, eu me formei em letras. Eu fiz um mestrado em 2006 na UNA, que é a Universidade Nacional de Assunção. E hoje eu estou fazendo um outro mestrado, mas em História Social. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem ir escrevendo e nós vamos conversando. Se vocês também acharem que estou falando muito rápido, alguma coisa assim, vocês me dão um toque e nós vamos interagindo. Porque isso para mim também é bastante novo, né? A gente até conversa assim por vídeo, mas da aula não tinha acontecido ainda. Tudo bem? O primeiro slide que vocês vão estar vendo é a literatura contra identidade nacional. Eu escolhi esse primeiro tópico para apresentar essa literatura afro-brasileira para vocês, porque quando a gente pensa assim em literatura, a gente pode pensar essa literatura como mera ficção, nós podemos imaginar essa literatura como representação, como um, um aspecto da nossa realidade, enfim, vai depender muito das experiências que você que você tenha sobre esses textos e igualmente a escola com que você decida trabalhar a literatura, ok? Nesse caso, quando a gente pensa essa literatura contra a identidade nacional, é muito importante, tendo em vista que somos todos professores, certo? Então, quando a gente pensa essa literatura quanto identidade nacional, nós temos que pensar, então, essa literatura igualmente como um projeto e que vai se fortalecer diante a um projeto de Brasil que se quer, certo? E, igualmente, quando a gente pensa, então, essa disciplina dentro do corpo escolar, então a gente tem que estar imaginando assim, olha, quais são os objetivos de ter essa disciplina, né? Já que nós sabemos que nenhuma disciplina ela vai estar no plano curricular e de modo gratuito. Né? Então, assim, quais são os interesses, o que se quer com essa literatura e o que nós ensinamos quando nós, então, falamos sobre a literatura? Bom, quando nós tratamos a literatura, essa disciplina literária, na sala de aula, nós estamos trabalhando principalmente, seja autores, igualmente os cânones literários em relação a essa identidade. Então, essa literatura, a todo momento, ela vai nos auxiliar a forjar a identidade do que nós imaginamos que seja o Brasil. Para isso, nós vamos para um segundo slide para que vocês consigam compreender isso de forma mais clara. Né? Aqui ainda eu coloco assim, a literatura contra a identidade nacional, toda representação é política. Bom, se nós pensamos nessa literatura no viés, que ela ajuda a forjar a nossa identidade nacional, e, em segundo momento, essa representação, ela não trabalha simplesmente no viés da ficção ou de entretenimento e de lazer, mas que essa representação também é política. Então, o que se afirma nesse momento? Que a literatura ela tem um grande papel político na nossa sociedade. Aqui nesse slide, vocês podem ver elementos nacionais. E aí eu trabalho 2 livros que eu sei que vocês ou leram em algum momento da sua vida escolar, ou, se são professores de literatura, vão indicar para os seus alunos. Que igualmente é muito interessante, porque esses 2 livros, eles estão no imaginário dos brasileiros, né? A Iracema, José de Alencar, por mais que você não tenha lido,
a Iracema, é muito difícil você fazer parte de uma vida escolar sem pelo menos ter vindo em algum momento ou ter tido remetências da Iracema, né? E esses dois livros que eu trabalho, que seja a Iracema ou a Escrava Isaura, os dois vão dialogar no mesmo período que é o romantismo. E que é um período muito importante para a literatura, porque é o primeiro momento que essa produção de conhecimento ela vai olhar para si e vai tentar vislumbrar elementos que sejam nativos e menos e tentam sim fazer um corte a essa cópia ou esse quase simulacro que nós tínhamos com a literatura europeia. E aí, só que, na verdade, o que se faz? A gente brinca que também o que há nesse período do romantismo é como se fosse uma substituição. Se você tem, nesse momento, no romantismo europeu, o que nós chamamos de bom selvagem, bom, o que seria então esse bom selvagem quando nós estamos falando de Brasil? O bom selvagem são os indígenas, né? Então, vocês lembram que nós vamos ter ali no romantismo, então, o que nós chamamos de período indianista, que o principal representante, sim, será o José de Alencar, com Iracema, com Guarani, com Birajara. Agora, quando vocês olham a imagem dessa Iracema, né, a Virgem dos Lábios de Mel, como ela é retratada, o que nós vamos ter? A tez da Iracema é extremamente clara, né? Os olhos, o nariz e a própria boca se assemelharia muito mais a um corpo que não lhe pertence, né? Ou seja, quantas indígenas com esse aspecto naquele momento ali nós teríamos? José de Alencar, se eu não me engano, Iracema é um livro publicado em 1860, 1865. Eu não lembro exatamente a data precisa. Quando eu trabalho Escravizaura, do Bernardo Guimarães, que ela é uma obra muito importante, porque, ademais de você ter essa produção do livro da Escravizaura, você também vai ter a telenovela. E assim, ela é a Escrava Isaura ainda é a telenovela que mais, na verdade, não são reprises, mas que mais foi passada na história da televisão brasileira, né? Seja no Brasil como em tantos outros países. Então, a Escrava Isaura, assim como a Iracema, nós vamos encontrar um elemento que para nós é bastante preciso, que é o quê? Qual é a estética dessa escrava Isaura do Bernardo Guimarães, né? O que faz, então, dessa escrava ser tão linda, ser tão bela e ser tão benquista nessa sociedade escravocrata? Então, seja na Iracema, de José de Alencar, ou na Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, os elementos que retratam e principalmente ali na Escravizaura, né? Mas quando se fala de beleza, você menos retrata a beleza, no caso da Iracema, de uma nativa ou da Escravizaura, que a ideia seria trabalhar com um mundo trazendo, né, esse mundo dos escravos, né? Mas você tem uma Escravizaura que é branca. E toda a beleza dela, quando se remete nessa ficção, no romance, não é por ela ter traços, influências ou uma cultura que seja uma cultura pertencente a uma tradição africana ou uma tradição afrodescendente. Não. Ou seja, todos os elementos que enaltecem essa escrava e elementos civilizatórios são elementos de branqueamento, né? E assim, então, assim, quando vocês veem essas duas imagens, é, é importante a gente ter em mente que não são imagens despreocupadas, né? Então, se você está trabalhando nesse momento com um projeto de
embranquecimento, de miscigenação racial, e tendo em vista que essa miscigenação racial, ela dialoga junto com esse embranquecimento, né? No sentido que se acredita que quanto mais se mistura, vai chegar um momento em que essas culturas menores, que são as culturas indígenas e afros, né? Elas vão se diluir. Então, quando nós apresentamos esses livros para os alunos, igualmente é importante a gente aprender todo o contexto histórico em que essas obras literárias são realizadas. Não é mesmo? Porque quando a gente pensa nas obras literárias, e muitas vezes se faz necessário fazermos críticas a elas, a primeira coisa que os professores vão me dizer é: ah, professora, mas é necessário pensar o contexto histórico que esse livro foi produzido. Bom, igualmente, é sempre necessário, até porque senão a gente está trabalhando com uma. É, como é que eu poderia dizer? Com uma anacronia. Mas, se nós estamos pensando uma obra literária, o contexto histórico será extremamente importante, nós também temos que pensar que os produtores dessa literatura são produtores que também tiveram suas escolhas, não é verdade? Ou seja, se você tem José de Alencar escrevendo em 1860, Bernardo Guimarães também ali nesse período, em contraposição, você vai ter também, no caso, o próprio Monteiro Lobato, mas é bastante importante esse ponto em relação às escolhas que esses autores também fazem e principalmente o lugar de enunciação desses autores, ok? Próximo slide, então a gente vai pensando já nessa ideia desse projeto, dessa literatura, tendo em vista que vocês também já viram um pouco desses elementos, né, e como esses elementos vão sendo trabalhados e postos na nossa literatura. Então, é literatura e racismo. Segundo a Regina Dalgastani, uma vez que o racismo é tanto material quanto simbólica, podemos percebê-la também na própria literatura, uma forma socialmente valorizada de discurso que elege quais grupos são dignos de praticá-la ou de se tornar seu objeto. Tá? Então, essa, essa crítica, ela fez um trabalho extremamente interessante. Em que, em um campo da área de humanas, e principalmente da literatura, onde dificilmente você vai ter trabalho com gráficos e com ciências exatas, ela faz um trabalho bastante árduo, em que ela vai apontar não só o que escrevemos nesse romance considerado contemporâneo, mas igualmente quem escreve no Brasil e quem são esses personagens. Quando principalmente ainda que desde ali da década de 70, 80, já estejamos falando de uma literatura negra, depois de uma literatura afro-brasileira, mas foi principalmente nas últimas 10 décadas, e principalmente com o auxílio da Lei 10.639, que nós vamos ter maiores produções dessa literatura afro. E toda vez que se tentava colocar a ideia dessa literatura afro-brasileira e uma literatura que nasce igualmente de silêncios, que essa nossa literatura dita nacional, silêncios e lacunas que ela vai deixando, os críticos, os próprios autores diziam assim, mas vocês estão nessa literatura, vocês estão representados nessa literatura, e que se nós estamos falando de Brasil, um país em que o racismo não existe, em que nós vivemos uma democracia racial, então por que você apontar essa literatura com esse tom, uma literatura afro-brasileira? Então, como resposta também a esses vários questionamentos que os críticos, os professores, os autores iam enfrentando, a Regina faz esse artigo maravilhoso, que vai estar em um volume que o professor Eduardo Assis organizou em 2010, que é da UFMG. Então, esse livro aqui é um livro de 4 volumes. Esse que eu trouxe aqui é o primeiro volume, que ele vai trabalhar com os precursores dessa literatura.
E no quarto volume, onde ele vai trabalhar com a crítica, crítica, né, a essa antologia, vocês vão encontrar, então, a Regina Dal Castani. E então ela vai apontar que é o que é mais importante, eu acho que não no trabalho dela, que é quem escreve no Brasil e quem são esses personagens e quando os afro-brasileiros estão inseridos nessa literatura, como eles são representados, né? Então, assim, é extremamente impactante os dados que ela nos dá. Então, ela diz assim, né, com as estatísticas que ela trabalhou. No romance contemporâneo brasileiro, 80% das personagens são brancas, né? Aí no resto, no caso, esses outros 20%. Então, de fato, quando esses críticos diziam assim, não, vocês estão representados nessa literatura, de fato nós estamos, né? Eles não deixam de ter razão, né? A grande questão é que em um país em que a gente pode pensar que sejamos praticamente metade dessa população, quando se trabalha com essa produção de conhecimento, se vocês forem pensar que 80% dessas personagens são brancas, em relação aos restantes, vamos pensar assim em torno de o quê? De 10 a 13% das outras personagens teriam como representação, então, personagens e experiências desses sujeitos afro-brasileiros. E esse dado, eu acho que são dados bastante importantes para se trabalhar na sala de aula. E principalmente para combater esse outro projeto que eu venho apontando, que é esse projeto de embranquecimento do Brasil, né? Esse projeto de embranquecimento, de democracia racial e de miscigenação racial. Porque como vocês trabalharam, seja no capítulo 1, mas principalmente agora, no Fórum 3, quando vocês trabalharam ali com a questão do multiculturalismo e da importância dele na sala de aula, no corpo escolar, é importante o quê? Ou seja, é que essa ideia do multiculturalismo não esteja apenas inserida no projeto da escola ou no plano de aula, né? Como uma palavra bonita, como um conceito legal, né? Porque quando a gente fala assim multiculturalismo, nossa, né? Te dá um ar assim de modernidade, né? Olha, estou aqui na pós-modernidade falando dando aula e a própria ideia em si de multiculturalismo te dá uma ideia de um professor que é capaz de se renovar, né? Mas é muito mais importante do que você simplesmente ter esses conceitos em mente é poder praticá-los, né? E não há como você trabalhar com multiculturalismo no Brasil sem a desconstrução desses outros paradigmas, desses outros conceitos que nós temos, né? Que são assim, que são fundadores que são fundadores do nosso país, que é então a democracia racial, a ideia de embranquecimento e a miscigenação. E que igualmente vão ser 3 pontos muito fortes nessa literatura nacional, principalmente essa ideia de uma miscigenação, né? E de um país em que todos têm oportunidades. Tá, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Ainda segundo Regina, o problema que se aponta não é de uma imitação imperfeita do mundo, mas a invisibilização de grupos sociais inteiros e o silenciamento de inúmeras perspectivas sociais, como a dos negros, né? Bom, se nós estamos falando de literatura, estamos falando de representações, né? Então a gente pode pensar assim, mas se a literatura ela uma não é uma problematização perfeita do mundo, né? Então, a gente pode pensar isso, quizás poderia pensar isso apenas como um mundo não verossímil, né? Já que você pensa esse país como uma novela das 9. Ou seja, se vocês forem comparar a literatura brasileira, a gente poderia pegar, então, uma novela das 9, ok? E vocês pensam nesses personagens. Olha só que legal.
E essa brincadeira de diálogos com os alunos é muito bom e nós, quanto professores, sabemos que funciona. Então, se você liga a sua televisão e, e presta atenção, então, nessa narrativa, que é a novela das 9, que é a novela das 6, então você pode pensar, num país como o Brasil, com 50% dessa população sendo afrodescendente, você tendo igualmente indígenas, e onde eles estão representados? Se você pega ali a novela das 9, hoje eu não assisto, mas eu não acredito que deva passar de 5 personagens afros. Se eu esteja errada, vocês podem escrever ali para mim, não, professora, tem 6, tem 7, porque às vezes a gente diz assim, não, olha só, começou uma nova novela e naquela novela tem 2 personagens. Aí a pessoa diz assim, não, peraí, 2 personagens não. Ou eles aumentaram a cota, tem 3 personagens, do que você está reclamando? Não é verdade? Então, se vocês forem comparar a mídia que nós temos com essa literatura, vocês vão ver que é uma analogia muito interessante. Então, vocês podem comparar, seja com a própria narrativa da telenovela, vocês podem comparar com as propagandas que vocês veem cotidianamente e com os jornais, né? Então, quando a gente passa a pensar essa literatura, como eu digo, no campo da política, vocês vão ver que ela é também essa reprodução de uma sociedade racista da qual nós vivemos. E outro aspecto que é preciso refletir na sala de aula no sentido de quando você invisibiliza esses grupos, você igualmente vai invisibilizar o quê? As perspectivas sociais que ele traz, essas experiências, e eu acho que é algo ainda mais profundo, que é você não dar a voz a essas pessoas. Na verdade, não dar a voz a essas pessoas, né? Então, parece que é como se, para essa literatura, os afro-brasileiros não são dignos de se mostrar como sujeitos. Vamos aqui para o próximo slide. Bom, vocês viram que até agora eu passei falando mais dessa literatura quanto uma identidade nacional do que propriamente sobre essa literatura afro-brasileira. Mas, igualmente, é legal fazer esse contraponto, no sentido que vocês vão percebendo que essa literatura afro-brasileira, ela é também o quê? Como Walter Benjamin vai apontar, ela é uma produção, ela é uma literatura contrapelo. Ela é uma literatura contrapelo, ela é uma literatura contra-hegemônica. E que vai surgir do quê? Essa literatura vai surgir exatamente, como eu já apontei, das lacunas, dos silêncios, das brechas que essa literatura nacional deixa. No sentido do quê? De invisibilizar, de não mostrar, de não falar. Ou ainda de quando faz de modo bastante trabalhando igualmente com estereótipos. Tá? Em relação a essa face afro da literatura brasileira, vocês podem trabalhar com contos, com raps, com poesias, com romances. Lembrando, gente, que o rap, em tradução do inglês, ele é uma palavra cantada. Né? Então, se nós formos lembrar do surgimento da poesia, a poesia ela surge para ser oralizada, para ser cantada. Né? Por isso ela tem ritmo, ela tem métrica. Essa ideia, né, dessa poesia mais estática, né, é bastante nova, né? A construção da memória. Então, quando eu inicio com os alunos a trabalhar essa literatura afro-brasileira ou uma literatura da diáspora africana, um ponto que me parece fundamental é essa construção da memória. E como essa literatura em que você vai ter não só esses personagens afros, né, como sujeitos, mas também tendo em vista que quem escreve
são, são autores pertencentes a uma outra realidade social, eles nos auxiliam à construção dessa memória que muitas vezes, e que vocês discutiram isso no capítulo, vocês discutiram isso no Fórum 2 e no Fórum 3, essa questão dessa história, das experiências desses sujeitos, é, em que elas são sempre ocultas, né? Ou seja, é, e se você tem essa cultura, as experiências desses sujeitos, seja invisibilizada, seja ocultada, isso também se faz em detrimento a uma cultura europeia que vai estar sempre se sobrepondo, né? Então, uma pergunta que é bem interessante se fazer na sala de aula é como se dá a construção da memória em um país, né? E a pergunta que aí, no caso, eu faço para vocês é se vocês acreditam que a memória seja importante, né? É... Só um pouquinho aqui, deixa eu responder. Gente, isso aqui é surreal. Tá. É... Então, quando a gente trabalha ali com essa questão da memória, e no fundo, a todo momento, nós estamos trabalhando, né, seja com história e com a representação dessa memória ou com a construção dessa memória. Porque se nós paramos para pensar, quando vocês trabalham ali no texto da professora Maristela e do professor Ângelo, que é a função do livro didático, né, em um corpo escolar, em que muitas vezes você não vai trabalhar com uma diversidade cultural, né? É, essa, esses livros didáticos, uma das funções, seja quando a gente pensa os livros didáticos, as datas comemorativas, assim como os feriados, eles vão estar fortificando essas memórias, né? Na verdade, o que? A memória que você quer ter oficializada, a memória que você quer passar adiante. Na verdade, ou seja, é, quando, por exemplo, você tem, vamos pensar um exemplo assim bastante simples, um anel. Bom, a sua avó te deu um anel que era da infância dela e que para ela não é um objeto qualquer. Ou seja, aquele é um objeto que vai lhe trazer lembranças, é, que vai lhe fazer recordar determinadas circunstâncias da sua vida. Bom, então se ela pega esse anel e passou para a filha, e se a sua mãe passou para você, então quer dizer que essa memória, vocês estão cuidando e zelando dela para que ela seja perpetuada na família. E assim a gente pode pensar outros objetos que nós temos na casa ou as fotos. Ou seja, é muito difícil que as pessoas deixem guardadas fotos das quais elas não gostem, né? A tendência é que quando você termina um namoro, a primeira coisa que se vão são as fotos, ou você vai esconder, parte delas você vai rasgar, depois você até pode se arrepender disso, né? Deixou alguma lá bem escondidinha, mas você vai querer exterminar com aquilo, porque aquilo te traz dores, te traz sensações das quais você não quer sentir, você quer esquecer a pessoa da qual conviveu com você, enfim. Por inúmeros motivos, você vai dar fim nessas fotos, ok? E depois, quando esse ódio todo passar, se um dia passar, você vai guardá-la. Pronto. Mas você não vai pegar essa foto de um namoro que você teve há 2, 3 anos atrás e vai deixar na cristaleira da sua casa. Ou em que todas as pessoas que cheguem na sua casa vão ver. Ou ainda no sentido assim, você tem um novo relacionamento e todas as pessoas que chegam ali, esse é seu marido. Né? Não, isso não acontece, gente. Então, quando a gente pensa nessa memória, seja ela nas fotos, nos objetos, nos livros didáticos,
quando nós estamos pensando nesses recortes, nós estamos pensando o quê? Nas memórias que nós queremos guardar, nas memórias que nós queremos passar para os nossos descendentes, ok? Ademais, né, como eu já venho trabalhando, essas memórias elas vão trabalhar com lembranças, né? E no caso da literatura, essas memórias elas são lembranças, são reflexões e principalmente a, a representação das experiências desses sujeitos, sem que essas representações trabalhem com esses estereótipos. E aí, nesse sentido, é legal frisar que esses estereótipos têm a ver o quê? Tem a ver com uma ideia extremamente racializada do que é esse sujeito afro. Né? Então, por exemplo, quando nós temos hoje uma vertente muito forte de uma dentro da literatura afro-brasileira, que é uma literatura afrofeminina. Então, assim, a própria Elisa Lucindo, ela vai brincar com a ideia assim, mulata é tipo exportação, que é uma poesia. Aqui no material, aqui vocês não têm, mas no Moodle vai estar disponível, tá, gente? Esse link para vocês, que é da Elisa Lucindo, mulata de exportação. Então, o que ela vai brincar? Ela vai brincar. E outro aspecto bem importante. Você tem hoje uma literatura bastante importante, profícua, de mulheres, mas igualmente a grande maioria dos escritores eles são homens, na verdade. Então, se você já pode fazer uma crítica de como em si as mulheres são retratadas, então você imagina então como funciona o imaginário desses homens, de homens brancos, em relação ao corpo dessas mulheres. Tá? Então, ali Mulata Tipo Exportação é maravilhoso para vocês terem uma ideia da crítica que essa literatura afrofeminina é capaz de realizar, no sentido de trabalhar com todos esses estigmas, né, desse corpo, né, ou seja, a própria mulata, que nos é uma palavra bastante pejorativa, e hoje é extremamente sexualizada, né? Porque quando você pensa em mulata, você já vai pensar em carnaval, você já vai pensar naqueles corpos desnudos, né? E é incrível como a ideia de, como eu falo, ou seja, que essa própria mulata com uma forte representação desse erotismo, dessa sexualidade, e como é difícil fugir disso, seja nessa literatura tradicional que nós temos, ok? E nas outras mídias que nós temos. Esse próximo slide, que é memória e testemunho, aí eu peguei aqui todas as imagens desse filme que vocês devem ter visto, que é 12 anos de escravidão, que é do Salomão. No caso, ele é um escritor afro-americano, né? É importante também lembrar que essa literatura afro-brasileira, ela também é bastante influenciada por essa literatura norte-americana, né? Não é uma literatura que se faz isoladamente. E, e também eu acho que é, é, eu escolhi também por esses 12 anos de escravidão, né? Porque quando você consegue ter a produção de um diário, né? Porque 12 anos de escravidão é um diário em que esse personagem representado, ele era um homem livre e ele é sequestrado de um lugar a outro dos Estados Unidos e então vai passar 12 anos da sua vida sentindo na carne, na pele, né, essa experiência, então, da, da escravidão. Literatura negra ou literatura afro-brasileira, tá? Essa, gente, é uma disputa bastante grande, viu? É uma disputa política
bastante grande entre os críticos literários dessa literatura. Alguns vão dizer que não, né? Ou seja, que até porque é também é, é bom também ter em vista que dentro dessa literatura você também tem fazeres e olhares políticos que são diferentes, né? Ou seja, não é, seja quanto críticos literários ou em relação a esses autores, não, eles não se veem como um corpo uniforme, né? Ou seja, vão ter divergências, igualmente porque vão trazer experiências diferentes e são de contextos históricos bastante diversos, né? Ou seja, se você tem escritores como a Úrsula, que vai escrever em torno ali de 1884, você vai ter a Conceição Evaristo, que, se eu não me engano, ela começa a escrever entre a década de 80 e 90, já com os Cadernos Negros, em relação ao Paulo Lins, né? Então, é bastante importante frisar como também essa literatura, esse corpo literário, também vão trazer experiências bastante, bastante divergentes, tá? E como tem que ser, né, gente? Porque como vocês vêm vendo no curso, o que nós vamos tentando quebrar com bastante ímpeto é essa ideia de pensar uma comunidade, uma população, ou esses descendentes de modo homogêneo, né? Ou seja, porque quando você pensa, seja essa produção de conhecimento desse modo homogêneo, ou quando você passa a vislumbrar essas populações de origem africana de modo homogêneo, vocês igualmente vão nos jogar para esse sentido de raça, que é algo que a todo momento nós, quanto intelectuais, estamos contrapondo. Ok? Então, quando a gente pensa ali numa literatura negra, numa literatura afro-brasileira, esse termo literatura negra, ele surge em média ali na final da década de 60, início da década de 70, tá? E ele é muito importante, mas ele também é datado, assim como esses outros movimentos que vocês viram, que é do pan-africanismo, que é da negritude, né? Já que essa literatura negra também é influenciada por esse movimento da negritude que ocorre ali na França. Bom, essa literatura negra, ela vem com esse nome, e vocês vão ter um livrinho bem legal, que é do CUT, Consciência em Debate, que vai trazer também um pouco dessas divergências, né, entre chamar literatura negra ou chamar literatura afro-brasileira, no sentido de quando você pensa assim, essa literatura negra, ela é uma literatura que se faz extremamente racializada, né? Se você tem na memória esse contexto histórico, né, em que essa invisibilidade, em que você falar de racismo nesse Brasil, que se quer essa democracia racial, que se pensa nessa miscigenação, é perturbador, não é verdade? E em que você vai pensar essa palavra negra de modo positivado. Então, os escritores sempre dizem, né, que essa primeira fase da literatura é uma fase em que a necessidade desses autores é também mostrar para os seus leitores, para esse público, que essa população tem valor, né? Então, você vai encontrar uma literatura muito enraizada ao corpo, aos traços físicos, e falando dessas populações de modo a positivá-las, ok? Então, esse primeiro período dessa literatura negra é muito importante. Igualmente, você vai ter políticos, né, e críticos
da literatura que até hoje vão optar por essa literatura assim denominada, literatura negra, né? Por uma posição por uma posição política mesmo. E aí, quando você pensa que essa literatura afro-brasileira, ela vai estar pensando, então, nas experiências desses sujeitos, tá? Mas ela também é a tentativa de você desracializar, ou seja, você não vai pensar essa literatura nesse ponto de vista extremamente ligada à racialização. Aí o que eu quero dizer, ou seja, que não é, porque senão parece assim, olha, eu sou negra e faço uma literatura afro-brasileira. Não é isso que essa literatura tem como objetivo. O objetivo dessa literatura é, então, trabalhar o conjunto das experiências desses sujeitos nesse grupo literário, tá? Então, por exemplo, aí você vai ter uma literatura afro-brasileira, uma literatura de afrodescendência, né? Tendo em vista também que, se vocês lembrarem, ou seja, que afrodescendente, ele vai pensar, é um conceito que vai surgir no sentido de, de, é, de se quebrar com os estereótipos dessas populações, né? Então, assim, para você perguntar sobre ela, você vai ter que ter um mínimo de curiosidade, você vai ter que perguntar por quê. Quando se pensa, então, numa afrodescendência, não tem nada dito sobre essas pessoas, né? Então, por exemplo, é, quando o Eduardo Assis, nesse volume aqui que eu já mostrei para vocês, ele vai trabalhar com isso, né? Com uma literatura de afrodescendência, a Zila Bene já vai trabalhar com uma literatura afro-brasileira, tá? Eu acho que eu vou um pouquinho mais rápido aqui, porque o meu tempo deve estar se esgotando. Aí, nesse momento aqui, nós vamos trabalhar com os precursores dessa literatura. Os precursores dessa literatura são os autores que nascem antes de 1930. Então, aqui nós vamos ter Machado de Assis, o Cruz de Souza, o Gonçalves Dias, o Lima Barreto. Tá? O Quarto de Despejo. E lembrando, gente, que esses dois autores aqui, esse ano, eles estão de aniversário, tá? Eles estão vivendo o centenário. Centenário. Então, lembrando de quando vocês forem pensar os planos de aula de vocês, né? Seria legal pensar na inclusão de algum desses dois escritores, tá? O Abdias Nascimento, aquela foto que vocês viram anteriormente, esse aqui é o Abdias Nascimento, é esse que vocês viram que vai fundar o Teatro Experimental Negro. Esse é o Abdias Nascimento. Aí aqui nós vamos ter o livro da Maria Firmina dos Reis, intitulado Úrsula. Esse aqui eu trouxe também para vocês. Gente, é um livro bem fácil de encontrar, tá? Ele foi publicado pelas editoras Mulheres. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pelas editoras Mulheres e a editora ali da PUC Minas, que foi um trabalho bem legal dessas duas editoras, né? Dessas editoras Mulheres, que foi buscar esses vários romances de autorias femininas que não tinham sido publicados. Outra importância também, eu demoro aqui para encontrar, não sei se estão me achando, estão me achando. Aqui. Então, outra característica bastante importante desse livro aqui da Úrsula é que ele é o primeiro romance de autoria feminino, tá? Acho que ela escreve em 1864. Deixa eu ver aqui. Nem tudo eu lembro de cabeça, gente. Aí o prefácio dele é do Eduardo Assis. É uma obra de 1859. E aqui a Antonieta de Barro, que eu também não sabia. Eu descobri que ela era também uma poeta, eu não sabia, né?
Então, eu acho que é uma figura que vocês, de algum modo, já devam trabalhar nas salas de aulas, né? Tendo em vista a importância dessa personagem para a história catarinense, né? Principalmente da educação catarinense. Então, agora vocês têm um motivo a mais para trabalhar a Antonieta de Barros, né? Imagina só que lindo, vocês podem trabalhar com a, com a memória da Antonieta pela cidade, né? Vocês podem trabalhar com a Antonieta, com a influência que ela dá à educação, principalmente dessa elite floriapolitana, né? Floriapolitana, é assim que se fala? Não sei. E, e com as poesias dela. Aí, esses autores aqui, que é a consolidação, deixa eu ver aqui se eu. Geralmente eu costumo, gente, ler um pedacinho da obra aqui da Úrsula, mas eu acho que em relação ao tempo, hoje eu vou. Eu vou. Tá tranquilo? Tá? A minha coordenadora está dizendo que eu posso, então eu posso. Eu vou escolher aqui um trechinho para ler para vocês da Úrsula. Duas almas generosas. São vastos e belos os nossos campos, porque inundados pelas torrentes do inverno, semelham um oceano em bonançosa calma, branco lençol de espuma, que não ergue marulhas, ondas, nem brame irado, ameaçando insano quebrar os limites, que lhe marcou a onipotente mão do rei da criação. Enrugada ligeiramente a superfície pelo manso correr da viração, frisadas as águas, aqui e ali, pelo volver rápido e fugitivo dos peixinhos, que mudamente se afagam e que depois desaparecem, para de novo voltarem. Os campos são qual vasto deserto, majestoso e grande como um espaço sublime, como o infinito. E a sua beleza é amena e doce, e o exíguo esquife que vai cortando as suas águas hibernais, mansas e quedas, e o homem que sem custo guia e que sente vaga sensação de melancólico enlevo, desprende com mavioso acento um canto de harmoniosa saudade, despertado pela grandeza dessas águas que suca. Então, assim, aqui ela continua falando sobre as águas, ela fala sobre o campo, né? Lembrando sobre como no romantismo esse ar bucólico, essa paisagem bucólica, ela é bastante presente, né? É, aí mais adiante, ela vai continuar a narração. Caminhava com cuidado e parecia bastante familiarizado com o lugar cheio de barrocais. E ainda mais, o calor do dia em Pino, porque caminhava tranquilo. E mais se aproximava ele do cavaleiro desmaiado, porque seus passos para ali se dirigiam, como se a providência os guiasse, ao, em, em, ao endite que procurava. Seus olhos se fixaram sobre aquele triste espetáculo. Deus meu, exclamou, correndo para o desconhecido. E ao coração tocou-lhe piedoso interesse, vendo esse homem lançado por terra, tinto em seu próprio sangue e ainda oprimido pelo animal já morto. E ao aproximar-se contemplou em silêncio o rosto desfigurado do mancebo. Curvou-se e pôs-lhe a mão sobre o peito, e sentiu lá no fundo frouxas e espaçadas pulsações, e assomou-lhe ao rosto riso fagueiro de completo enlevo, da mais íntima satisfação. O mancebo respirava ainda. Que ventura, então, disse ele, erguendo as mãos ao céu, que ventura podê-lo salvar. O homem que assim falava era um pobre rapaz, que ao muito parecia contar 25 anos, e que, na franca expressão de sua fisionomia, deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano refervia-lhe nas veias. O mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão, e embalde o sangue ardente que herdara de seus pais e que o nosso clima e a servidão não puderam resfriar. Embalde, dissemos, se revoltava porque se lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco. Tá? Então, só nesse trechinho aqui
que vocês puderam perceber, ela vai começar a, ou seja, o narrador vai começar a apresentar o que ele acha sobre, então, esse período escravocrata, né? Ele vai colocar, então, esse poder do forte contra o fraco, a questão desse sangue africano, né? Essa odiosa cadeia que representa a escravidão. E uma outra coisa bastante interessante desse livro é que, quando vocês lerem, aí vocês vão ver que aqui, umas 2, 3 páginas para frente, essa narração, né, que vocês perceberam, assim, esse personagem que é representado por um escravizado, ele socorre um senhor. Esse senhor, ele é um fidalgo, né? E é um senhor branco. E ele fica um pouco amedrontado ao fazê-lo, porque ele também fica pensando que, ao socorrer esse senhor, ele também pode ser culpado pela queda dele. Ou imagina ainda se esse senhor morre, né? Ou seja, provavelmente ele seria castigado e culpado por essa morte. Mas aí o que ocorre é que, quando esse mancebo volta à sua memória, né? E dá de cara com esse personagem, ele fica extremamente grato. Então, assim, ele se sente grato, ele agradece. E aí vocês vão poder perceber o foco da narrativa, tá? Então, o que acontece? Aí a gente diz assim, até que esse foco, que é do olhar, né, sobre esse personagem escravizado, é praticamente uma inovação, é um aspecto bastante inovador dessa literatura, né? Em que a gente, como eu venho dizendo, ou seja, é um narrador em que o lugar da onde fala vai mudar. Ou seja, então, igualmente, você muda o foco narrativo. Então, ele vai e diz assim, que esse senhor fidalgo pode ter, então, um coração tão bom quanto desse escravizado, né? Então, até lembro que, em alguma das oficinas assim que eu dei, uma aluna ficou brava assim comigo, né? Mas no sentido assim, olha, mas então agora vocês estão tendo o quê? Uma briga de bem e mal? Não, vocês têm que lembrar assim que nós estamos falando de uma literatura que é uma literatura romântica, que é de 1859 ainda, nem é de 1860 como eu coloco. O contexto aí nesse caso, né? Ou seja, o contexto histórico da qual vinha essa autora, mas a grande questão é o quê? Se você até então tem os elementos dessa sociedade escravocrata, dessa sociedade branca, como valores positivos, aqui ela vai colocar de como esse outro sujeito, ok? Pode ter valores e sentimentos tão bons e tão puros quanto a desse escravo que o ajudou, tá? Que aí ele levanta e dá a mão para esse escravizado que ele ajudou, e eles se tornam amigos, tá? Tá? Deixa eu ver aqui. Esses três que eu escolhi para trabalhar então com uma literatura contemporânea, que é três não, que eu acho que a gente vai ter mais livros ali, que é mais autores, né? Que é a Miriam Alves. Miriam Alves, eu acho que eu trouxe um livrinho dela. Peraí. A Miriam Alves. A Miriam Alves, ela é uma poeta que ela vai trabalhar. Ela trabalha. Eu não lembro se ela trabalha com contos, viu? Se eu não me engano, ela trabalha mesmo com poesia. E também é crítica literária, tá? Então, esse livro que eu tô com ela aqui nas mãos chama Brasil Afro e Autorrevelado, né? A literatura brasileira contemporânea. E que aí também ela igualmente vai fazer uma crítica, né? No sentido de apresentar a diferença dessa literatura afro-feminina, tá? O Cut,
O Kut ele trabalha com contos e vai trabalhar também com poesias, tá? E a Cristiane Sobral, que ela tem uma poesia bem legal que chama-se Não Vou Mais Lavar os Pratos. Então, quando a, a Miriam Alves, eu vou ler aqui um pedacinho dessa crítica que ela faz a, em relação a essa literatura afro-brasileira, né? A literatura afro-brasileira, no âmbito acadêmico brasileiro, ainda é território de polêmicas conceituais. Para Duarte, trata-se de um conceito em construção, processo e devir. Além de segmento ou linguagem, é componente de amplo encadeamento discursivo. Constitui-se a partir de textos que apresentam temas, autores, linguagem, mas, sobretudo, um ponto de vista culturalmente identificado com a afrodescendência. Para ser um conceito em construção academicista, mas consiste numa prática existencial para os seus produtores, que ressignifica a palavra negro, retirando-a de sua conotação negativa, construída desde os tempos coloniais e que permanece até hoje, para fazê-la significar autorreconhecimento da própria identidade e pertencimento etnorracial. Coloca em discussão a formação da identidade brasileira e desnuda o mito da democracia racial. Essa literatura tem como característica principal a escrevicência, e o ponto comum de expressão baseia-se em soltar a voz encarcerada, tocar em assuntos polêmicos e tabus, falar do não dito pela perspectiva de quem nunca pôde dizer. Tá? Então, essas aqui são palavras que você também vai encontrar em diálogo com o Eduardo Assis, em diálogo com a Zila Bend, né? Eu acho que aqui é bem importante quando ela vai ressaltar também essa questão, né, que é um ponto de vista culturalmente identificado, né? Para a gente não cair mais uma vez nessa questão da racialidade, tá? Aí ela vai falar um pouco também dos cadernos negros, que é, se eu não me engano, o Cadernos Negros vai ser que é a primeira coletânea, né, de, de poemas que tenha como ponto cultural, então, esses enunciadores afros, tá? Deixa eu ver aqui. Essa autora, ela também vai trazer, então, quando eu falo ali para vocês dessa questão do corpo afrofeminino tratado na literatura, então ela também ela traz essa questão em que você tem, então, esse sujeito ideal, que é um homem branco. Depois você tem essa mulher idealizada, e aí ela diz assim, bom, e aí você tem um negro. Então, quando ela trabalha com a representação dessa mulher afro, então ela coloca assim, ou seja, que é como se essa mulher tivesse subjugada por uma pirâmide, né? Porque você tem esse homem branco, você tem a mulher branca, você tem um homem negro, né? E aí você tem essa mulher afro que vai sofrer opressão desses três sujeitos, tá? Cadê aqui, gente, a Conceição Evaristo? Ai, gente, aqui, vamos voltar aqui um pouquinho nesse slides aqui que eu trabalho com a consolidação, que é nascidos entre 1930 e 1940. Que aí eu trago o João Rufino, a Conceição Evaristo, Martinho da Vila. Não sei se vocês sabem, mas o Martinho da Vila também é escritor, tá? E desses três ali, em relação à consolidação, eu quero ler para vocês um trecho do Insubmissa Lágrimas de Mulheres, que é da Conceição Evaristo, tá? A Conceição Evaristo eu tenho um carinho, não que eu não tenho pelas outras, tá? Mas tenho um carinho super especial com ela, porque eu já conhecia uma literatura afro-americana, um pouco dessa literatura de uma literatura afro-latina, quando eu comecei a buscar as vozes, né, dessas diversas experiências desses sujeitos no Brasil.
E a primeira autora da qual eu me deparo e que eu começo a ler sobre essas experiências, sobre essa representação, é com a Conceição Evaristo. E ela tem um termo que vocês vão perceber que eu trabalhei ali na Miriam Alves, que é chamar também essa literatura de uma escrevicência, né? E por que escrevicência, né? Ou seja, que é falar, que é uma escrita que vai nascer de suas experiências, né? De suas vivências. E é um termo muito bonito. Essa escritora que ela é super consolidada, um, ela tem um romance chamado Ponciá Vicêncio, que hoje já é pedido também, já está em algumas universidades na lista do vestibular. Eu não posso dizer desse ano, tá? Eu sabia até o ano passado. A UEL, a UFMG, eu acho que, se eu não me engano, a UEL e a UFMG, né? Tinham na lista do vestibular o Ponciá Vicêncio, que é um livro pequeno, né? Porque às vezes também a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar alguns livros com os alunos, também pelo tamanho, né? Então, assim, é um livro pequeno, é, vocês vão encontrar, vocês podem fazer a leitura, por exemplo, Ponciá Vicêncio, eu cheguei já até a fazer leituras, é, leituras com os alunos, né? Então, assim, essa coisa da gente fazer uma roda e a cada dia você trabalha um capítulo com os alunos, né? Começa com a leitura, depois trabalha com interpretação, vai trazer alguns contextos, né? Da obra, vai trabalhar com o imaginário, né? Com o imaginário e com a discursividade dessa literatura. E é um livro, assim, bastante tranquilo para se trabalhar com os alunos. Essa Em Submissas Lágrimas de Mulheres também, nós trabalhamos, quando eu dei aula, eu acho que há um ano atrás, foi há um ano atrás, foi em 2012. Eu trabalhei na prefeitura de Florianópolis com a educação de jovens e adultos. Embora eu estivesse no segundo segmento, né, que é do quinto ao nono ano, eu também dialogava bastante com a professora da alfabetização. Então, por exemplo, essa Em Submissas a Lágrimas de Mulheres, nós trabalhamos com os alunos da alfabetização, né? Então, assim, a ideia era trabalhar um conto e os alunos acabaram pedindo para que a gente trabalhasse o livro todo, assim, com eles, né? Foi bem impactante. Então, eu vou ler o prefácio para vocês da Em Submissas a Lágrimas de Mulheres. Gosto de ouvir, mas não sei se sou a hábil conselheira. Ouço muito, da voz outra, faço a minha, as histórias também. E no quase gozo da escuta, seco os olhos. Não os meus, mas de quem conta. E quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que os gestos de minha mão a correr sobre o meu próprio rosto, deixo o choro viver. E depois confesso a quem me conta que emocionada estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei, para nenhuma personagem encarnar. Portanto, essas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então as histórias não são inventadas? Mesmo as reais, quando são contadas, desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E quando se escreve, o comprometimento ou o não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que ao registrar essas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevicência. Eu acho lindo esse prefácio. As histórias são maravilhosas, assim. Essa aqui são histórias todas de mulheres, tá? A Conceição Evaristo vai trabalhar muito, então, com essa perspectiva dessas experiências femininas, né? É, algumas são extremamente risíveis, outras são para você começar a ler, chorar um pouco e depois continuar a leitura. Então, esses Submissa Lágrimas aqui de mulheres
você vai encontrar uma coletânea assim, de contos maravilhosos. Outra característica assim, da Conceição Evaristo é, é que ela é uma poeta, né? Vocês puderam perceber no prefácio dela as metáforas, essa sensibilidade com a escrita. E quando ela faz contos, ou no próprio romance dela, vocês vão perceber isso no Ponto de Vicêncio, você se surpreende, porque as linhas, né, ou seja, dos romances dela, sempre se confundem aos próprios versos de seus poemas, né? Parece que você está lendo um poema contínuo, porque ela trabalha com tantas metáforas, com tanta sensibilidade na escrita dela, que para mim é como se ela tivesse então, mas que é também uma própria brincadeira do romance, né, atual, que as fronteiras, né, entre um gênero e outro são bastante frágeis, né? Então, ora você tem um poema que tem uma estrutura que quase se parece a uma prosa, e ora você tem um romance que é trabalhado como uma poesia, né? Que é no caso da Conceição Evaristo. A Miriam Alves, o Cuti, a Cristiane Sobral, gente, é uma figura, tá? E vocês vão encontrar, se vocês digitem ali Cristiane Sobral, vocês vão encontrar ela no Facebook, ela tem blog, ela é poeta, mas ela é artista plástica, ela é atriz, então vocês vão encontrar ela encenando as poesias dela, né? Então, assim, é maravilhoso. E esse, assim, Não Vou Mais Lavar os Pratos, eu não tô com ele aqui, mas, assim, busquem na, na internet. É um livro, né, que chama-se Não Vou Mais Lavar os Pratos, né? Que, como vocês mesmos podem ver, o próprio título da coletânea de poemas dela já é uma crítica, né? E ela vai demarcando essa posição política, né? Ou seja, do que ela não quer mais fazer, do que ela não se permite mais fazer. E ela vai falar do pinchain elétrico dela. Então, é uma autora é uma autora bastante interessante. E é gostosa para ser trabalhada na sala de aula, tá? Aí aqui, então, eu trouxe a Ana Maria Gonçalves com um defeito de cor. Um defeito de cor, na verdade, assim, eu emprestei. Na verdade, quem emprestou foi meu marido. Eu falei, não empresta, porque é meu material de trabalho, mas ele emprestou. Então, eu não tô com ele aqui para mostrar para vocês. E, e já faz 6 meses e a pessoa ainda não devolveu. Assim, é um livro bastante denso, longo, e é extremamente interessante, né? Eu sempre penso, sabe, que quando a gente tiver um outro projeto educacional, eu acho que quando a gente começar a trabalhar com a literatura, assim, principalmente essa literatura é, mais demarcada, assim, né? Já pensando essas fronteiras, assim, né, do nacional, mais crítica, né? Quando você sai dessa literatura infanto-juvenil, eu acho que a gente deveria iniciar essa literatura com um defeito de cor, né? Então, assim, um defeito de cor é, é um livro em que é como se, na verdade, é um livro que vai trabalhar com a saga dessas populações, né? Então, lembra que vocês viram aquela novela Terra Nostra da Rede Globo, né? Então, um dia a gente vai ver um defeito de cor, que é assim, você tem a narradora da história, que começa a contar essa história ainda no continente africano, tá? Então, ela é uma IBG, né? Ela começa a história com a irmã dela, ela é gêmea, né? E essa história vai se desenvolvendo então ela é uma história que inicia no continente africano, ela é sequestrada, depois ela passa pelo navio negreiro, ela chega ao Brasil, aqui ela vai aprender a ler, ela aprende a escrever, e ela tem um filho dela, aí ela tem um filho dela roubado,
né? Na verdade, não é roubado, desculpa, é vendido. Porque ela é casada, ela se casa com um homem branco e ele vende o filho dela. Então ele deve uma quantidade X de dinheiro, ele não tem esse dinheiro, aí ele pega o filho e vende o filho. Então, parte da história é essa mulher em seus vários conflitos, experimentações, andanças, no sentido de encontrar o filho dela, né? E depois ela volta para o continente africano, né? Porque vocês sabem que às vezes a gente brinca na literatura que que para essas populações da diáspora, né, em que você vive muitas vezes um entre-lugar, né? Um entre-lugar no sentido que você é um estranho. Então, você é trazido para esse local, você se desenvolve aqui, mas ao mesmo tempo, seja por um saudosismo de algo que você imagina diferente, melhor, né? Quase como uma terra prometida. Você tem o continente africano e do outro lado você tem aqui uma população que não te quer, né? Então a gente brinca sobre essa perspectiva desse retorno, né? E já na e que a maioria não consegue fazer. E essa personagem ela consegue fazer porque ela volta. Mas quando ela volta para esse continente, agora eu não lembro o nome, tá, gente? Ela descobre que ela também não pertence, culturalmente ela não pertence mais àquilo ali, tá? Isso é muito legal porque é, quando eu trabalhei com a literatura de Costa Rica, isso é muito forte, né? Porque ali em Costa Rica você tem, na verdade, os escravizados, eles vêm da Jamaica, né? Então a, a, é, você tem um período que eles vão chamar de uma literatura em que vai estar sempre em posição a esse saudosismo da Jamaica e querendo voltar a esse país, a terra natal. Aí só que você tem a primeira, você tem a segunda geração. Só que aí quando já se trata, por exemplo, dos filhos desses escravizados, eles têm uma memória que é uma memória dos pais, que é a memória dos avós, o que significa essa terra natal. Mas ele, de fato, já não a conhece, né? Ou a conhece pelos relatos orais desses parentes. E aí, nessa literatura, você vai perceber, seja na poesia, no romance, também esse estranhamento, no sentido de que quando alguns desses autores retornam para a Jamaica, eles percebem que eles estão em outro lugar, né? Porque eles já não pertencem mais, já não são mais jamaicanos, né? Então é muito interessante, né? Como a literatura é capaz de nos remeter a muitas reflexões políticas mesmo, né? Ademais de nós trabalharmos com todos os elementos que de fato são próprios da literatura, né? Que é a voz discursiva, que é o tempo, que é o narrador, a função desse narrador, né? É, o próprio desenvolvimento desse personagem, do protagonista ou dos protagonistas dentro desse romance, ou como esse poeta que vem que, que é o que enuncia, né? O poema. Deixa eu ver aqui. Acho que o nosso tempo está. Eu queria ler para vocês uma citação aqui. É a última citação, tá, gente? E aí eu já vou encerrar, que eu me empolgo. Ah, isso aqui é muito bom, né, gente? Há de convir que a literatura, ela é encantadora, né? Ela nos leva para outras paradas. E aí o Eduardo Assis, que é esse organizador aqui, que eu tô fazendo propaganda, eu vou começar a pedir merchandising para ele, sabe? Porque, meu Deus, como eu faço propaganda desse Eduardo Assis? Ele diz assim: pode o negro falar? Expressar seu ser e existir negros em prosa ou verso, publicar? Nem sempre, sobretudo no passado.
falar de sua condição de escravizado ou de homem livre na sociedade escravocrata, levantar sua voz contra a barbárie do cativeiro, ou já no século XX, enquanto sujeito dolorosamente integrado ao regime do trabalho, assalariado ou excluído e submetido às amarras do preconceito, com suas mordaças, apesar de tudo, muitos falaram, escreveram, publicaram. E não só no Brasil, não só nos países que receberam corpos prisioneiros e mentes tomadas de razão e sentimentos, como escreveu Solano Trinidade décadas atrás. Viradas as páginas dos séculos, continuam a falar, escrever, publicar. Ao percorrermos os arquivos da literatura brasileira canônica e seus suplementos, encontramos o negro não só como raro tema da escrita do branco, mas como voz voltadas para a expressão de seu ser e existir. Mesmo quando fazem do branco o objeto de sua fala, no entanto, o que restou desses escritos em nossa memória de país multiétnico e miscigenado? No gesto ousado da construção literária, os afro-brasileiros nunca foram voz isolada. Se tivemos há século e meio atrás o Orfeu de Carapinha, do Luiz Gama, a assumir sua afrodescendência e invocar a musa de Azeviche, ou a fala corajosa de Maria Firmina dos Reis, a narrar o drama de seus irmãos de cor em pleno Maranhão senhorial. Então, aqui nesse prefácio que ele faz essa organização, ele vai nos dar, então, um parâmetro histórico, né? Na verdade, mais amplo do que eu vou trabalhar ali com vocês, né? Mas e vocês vão perceber assim que com essa literatura vocês não precisam ser necessariamente professores de língua portuguesa ou de literatura para trazer essa literatura na sala de aula, né? Seja com historiadores, para pensar. Aí eu fiquei pensando, poxa, né? E para geografia, né? Eu estou trabalhando agora com um livro da Sheila Walker, que é um livro que vai estar sendo traduzido aqui para o Brasil. E ela, gente, vai trabalhar com. É o que. Ela intitula em espanhol Conhecimento desde adentro. E aí, o que ela faz? Ela pega a América Latina, né? E vai trabalhar com esses vários pesquisadores. Então, assim, América Latina, tá? Vamos pensar ali. O que eu li foi Argentina, Venezuela e Paraguai. E o que ela vai fazer? Ela vai apontar, então, a vinda dessas populações para esses países, mas ela trabalha com toda a América Latina, tá? Esses três são os que eu li. A vinda dessas populações para esses países, as influências, como essas populações foram capazes de mudar a cultura e a própria cara desses países, né? E ela vai fazer isso também através da literatura, né? Então, ou seja, assim, seja com a geografia, com a história, a gente pode estar trabalhando, né, também com essa literatura, mas é lógico que vocês não vão trabalhar, porque aí o que acontece? Vocês não vão precisar trabalhar a literatura dentro do meu campo, que é o literário. Ou seja, se você é historiador, você vai pegar essa literatura como um documento, como uma fonte, e você vai trabalhar essa literatura dentro do seu campo, né? Que é a história. Se você da geografia, se você é da sociologia, igualmente você pode fazê-lo, né? E se você pega, por exemplo, com a filosofia, olha só que interessante, né? Então, é, só para que vocês percebam que a literatura, principalmente por essa por esse conteúdo interdisciplinar dela mesmo, né? Ela pode ser um apoio para a gente, então, instituir a nossa sala de aula, a questão a lei de 1639, para a gente pensar, então, nessa cultura, nessa educação multicultural que a gente vem dizendo e afirmando que é o que nós queremos, né? Porque o que eu venho sempre falando nas oficinas, né? É que quando a gente trabalha com essa literatura e a gente trabalha com essa memória, a gente vai pensar nessa literatura, em toda a violência da qual essas populações viveram e viviam, nesse testemunho que essa literatura nos dá, nas diversas experiências, né? Ou seja, que também não são só experiências tristes, melancólicas ou violentas, né? Essas pessoas também amam, essas pessoas também sorriem, elas
encontram amores, né? E que é algo que para mim é uma compreensão assim dessa literatura, é que lembrar é resistir, né? Então, assim, quando você pensa nessa literatura como memória, como esse campo da representação, é também no sentido assim, bom, há, há fatos, né, na nossa sociedade em que se passaram que nós não vamos que nós não vamos esquecer, ou seja, essa literatura também vem com essa característica, né? Ou seja, desse não esquecimento, né? Que também é necessário lembrar, mas também como apontamentos, no sentido de do que se quer daqui para frente, né? Eu tenho aprendido muito uma professora que eu conheci há pouco tempo, que é a professora Rosário, que ela diz assim, olha, o presente, a grande importância do presente é que é só através do presente que nós somos capazes de olhar esse passado, ressignificá-lo, né? Ou seja, porque quem dá significado ao nosso passado somos nós que estamos vivendo esse presente, né? E a partir daí apontar o que nós queremos para o nosso futuro, né? Então, eu acho que a literatura afro-brasileira, ou então uma literatura da diáspora africana, né? Quando a gente pensa então em trabalhar não só essa literatura no campo de vista nacional, mas você pode pensar em dialogar com uma literatura da Argentina, né, afro-argentina, como a literatura da Costa Rica, do Uruguai, né, por exemplo, ou mesmo essas experiências dessas populações nos Estados Unidos, né, em tantos outros lugares, mas essa literatura, ela vai te dar essa dimensão, né, do que não se quer, do que não se pode repetir, de toda a violência da qual essas populações são enfrentam, né, cotidianamente, mas também mostrando esse futuro, né? Esse futuro que nós queremos, né? Que eu espero que seja o futuro do Nelson Mandela, né, gente? Esse futuro em que uma sociedade racialista não faça mais sentido, tá bom? Obrigada e tchau.